Mais da metade das contratações de inteligência artificial não estão acontecendo nas grandes empresas de tecnologia. Elas estão acontecendo nas empresas tradicionais que estão descobrindo a cada dia uma nova realidade de mercado. Nesse vídeo eu vou analisar com você como que essas mudanças no mercado causadas pela inteligência artificial impactam os nossos negócios. Eu analisei um relatório que saiu lá nos Estados Unidos com mais de 35 mil posições abertas na área de inteligência artificial e tem alguns padrões que a gente precisa entender para trazer aqui para o nosso mercado brasileiro. Então, três coisas que a gente vai ver aqui. Primeiro, quais funções técnicas as empresas estão priorizando e por quê? Segundo, quais são os cargos estratégicos que estão redefinindo os organogramas das empresas? E terceiro, onde que estão as oportunidades e as principais ameaças em cada setor? Vamos lá, eu sou o Rodrigo Spínola, eu sou sócio do Dalton Lab, que é uma empresa de inteligência artificial, e aqui a gente vai falar na prática sobre como que isso está impactando o nosso mercado. As empresas estão reorganizando seus times técnicos em três pilares. Lá fora é o que eles chamam de AI Engineers, os engenheiros de IA, os engenheiros de Machine Learning e os engenheiros de Prompt. Vamos falar sobre cada um deles. Os engenheiros de IA, eles são meio que a base, o alicerce de uma infraestrutura inteligente de IA. O salário médio desses caras, lá nos Estados Unidos, varia entre $134 mil por ano, $80 mil por ano para o cara que está começando, e pode chegar em até 170, 180 mil por ano para profissionais mais experientes. Na prática, esses caras projetam e pensam a infraestrutura de IA que vai ser usada dentro da empresa. Isso inclui toda a integração com sistemas, como que de fato a IA vai funcionar dentro dos processos ali daquele negócio. Por exemplo, numa empresa de e-commerce, um engenheiro de IA, ele vai conseguir perceber quais sistemas se integram com qual banco de dados e como que a IA vai ler tudo isso para poder trazer as melhores informações e fazer as melhores tarefas para aquela empresa, por exemplo. É ele que garante, nesse caso, que quando a IA sugere um produto, todo o processo de compra funcione sem falhas. Só a Amazon tem mais de 700 posições abertas desse cargo. Apple e TikTok, por exemplo, tem mais de 600 posições abertas também. Ou seja, até as empresas com potencial consolidado, que já tem uma infraestrutura toda pronta, estão buscando profissionais para ajudar a olhar para a implementação da IA dentro dos seus próprios negócios. E essa função, de todas, talvez, é a mais importante, porque não importa muito a ferramenta que você usa, importa a forma como você coloca uma ferramenta de IA para trabalhar dentro da sua empresa. Então você precisa ter alguém ou dentro do seu negócio ou contratar alguém para fazer isso, para te ajudar a ver qual ferramenta é melhor para cada caso, porque vai ter um monte de caso que você não precisa colocar IA, você precisa de fato mudar o processo. O segundo cargo aqui são os especialistas de Machine Learning, que são profissionais que têm ali uma renda média de $123 mil por ano. A diferença deles para os engenheiros de IA é que enquanto os engenheiros pensam na implementação da IA e como que ela vai encaixar dentro dos processos daquela empresa, os especialistas de Machine Learning, eles cuidam do acompanhamento daquela IA e da melhoria contínua daquela IA depois que ela é implementada. Então só aqui a gente vê duas faces da mesma moeda quando a gente está falando de implementação de IA. Eu preciso saber aonde que a IA entra dentro do meu negócio de uma forma certa para que resolva um problema para mim e que de fato esteja integrada dentro dos meus processos, e eu preciso também cuidar para manter essa IA funcionando sempre da melhor forma, com as atualizações, porque é um mercado que atualiza praticamente toda semana ou todo dia. Então, se você não olha para isso, você colocou um baita funcionário lá que daqui a pouco está desatualizado. E o terceiro cargo aqui são os engenheiros de Prompt, que podem ganhar desde $90 mil por ano até mais de $230 mil por ano em algumas empresas. E esses profissionais, eles otimizam como que humanos e IAs trabalham juntos. Eles são responsáveis por desenvolver os prompts que vão nas ferramentas para que não só ferramentas de IA consigam gerar o melhor output, o melhor resultado possível, mas para que esse resultado esteja totalmente integrado com a forma como os humanos daquela organização trabalham. Porque o prompt, no final das contas, é isso. É você levar para a máquina uma linguagem que nós humanos usamos e fazer com que essas duas pontas consigam se comunicar. O humano se comunicar bem com a máquina e a máquina conseguir responder bem os humanos. É meio que como se fosse um tradutor disso daqui. Perceba que aqui a gente não está falando de um prompt que você coloca no seu chat GPT para ele te devolver alguma coisa. A gente está falando de um agente de IA que vai trabalhar lado a lado com humanos. Então, os prompts que vão ser colocados ali tem que ser prompts que tem que ser entendidos pelas duas partes, tanto pelos humanos
quanto pelo agente de IA. Essa profissão em específico, ela meio que transforma todo esse ecossistema de IA numa interface de negócio. A gente começa a olhar para a IA funcionando dentro das nossas empresas como algo que vai gerar resultado, que é o que a gente espera de um funcionário, por exemplo. Agora a gente pode esperar isso da IA também. Então isso a gente vê muito nessa camada de operação da IA. Só que tem a parte estratégica, que é justamente a segunda parte que eu quero falar aqui nesse vídeo. E é onde talvez esteja a grande mudança. Aqui eu vou falar sobre 3 cargos que estão nessa parte mais estratégica de um organograma de IA que as empresas normalmente têm montado lá fora e que a gente tem que começar a ficar de olho para entender como que isso vai funcionar aqui no Brasil quando chegar pra gente. A gente tem os AI Product Managers, que são os gestores de produto da IA, os AI Architects, que são os arquitetos de IA, e os AI Scientists, que são os pesquisadores. Os Product Managers, eles ganham salários ali numa média de $160 mil ano. Mas a OpenAI, por exemplo, paga de 760 mil até mais de $1 milhão por ano para essa função. E é esse cara que identifica onde que a IA, de fato, vai trazer vantagem competitiva para a empresa. Ele desenvolve roadmaps de produto, quais são os próximos passos, integra diversos times multidisciplinares, então é um trabalho muito mais complexo no nível mais estratégico. Por exemplo, vamos pensar numa empresa de serviços financeiros, uma fintech. O AI Product Manager aqui, ele vai conseguir identificar quais clientes abandonaram, por exemplo, aplicações de empréstimos por demora nas respostas ali da ferramenta. Vai conseguir especificar uma IA que vai avaliar e dar essas respostas em tempo real, coordenar todo o desenvolvimento dessa ferramenta com o time de desenvolvimento, com os engenheiros de software, testar com os usuários reais e medir impacto na conversão. Então ele consegue olhar meio que o cenário todo de um desenvolvimento de produto de IA. Os arquitetos, os AI Architects, são caras que ganham ali numa faixa de 150 a 230 mil dólares por ano. E basicamente eles desenham como que a IA vai se integrar a todos os processos da empresa. São eles que selecionam as tecnologias, os fornecedores, eles que conseguem identificar quais ferramentas já estão prontas para ser usadas, quais que ainda não estão prontas, quais que se adequam àquela empresa, quais que não se adequam àquela empresa, se existe algo pronto no mercado, se a gente precisa fazer algo dentro de casa. Esse é o cara que está olhando para isso o tempo inteiro. E as empresas que têm esse tipo de profissional, elas conseguem desenvolver ferramentas para eles e para os clientes que estão muito integradas com o que o mercado está querendo. E aí, por último, vem os cientistas, que são os pesquisadores de IA, que são caras que ganham entre 150 mil e 300 mil dólares por ano, tendo alguns que ganham mais de 20 milhões de dólares por ano nas principais empresas de IA do mundo. A grande função deles é realizar pesquisas avançadas para levar a IA para outro nível, seja a IA que vai para o mercado, mas também as IAs usadas internamente. E aí, uma vez que a gente entende esses cargos e entende como que as principais empresas estão se organizando, a gente tem que olhar quais são os riscos e quais são as oportunidades que a gente tem hoje disponíveis aqui pra gente. Porque você já deve ter percebido, só da gente falar de alguns desses cargos, que IA não é simplesmente a gente pegar um produto que existe no mercado e colocar para funcionar dentro da nossa empresa. Isso não funciona assim. IA é muito mais sobre em qual processo a gente coloca a IA para funcionar e como que a gente vai adequar os nossos processos para funcionarem com o IA do que pela ferramenta. A ferramenta tem um monte. E o legal da IA é que a inteligência artificial meio que democratizou a criação de bons produtos. Hoje qualquer um cria bons produtos. Isso é muito bom, mas isso é muito ruim também. É muito bom porque tem vários bons produtos agora à nossa disposição, com um custo baixo. É muito ruim porque a gente não sabe quem está por trás de cada produto. Se é uma empresa séria, se é alguém de fato que vai dar um suporte, que vai dar uma atenção, ou se é simplesmente um adolescente no quarto dele que criou um baita de um produto, que pode acontecer também. E entender esse organograma e como que essas empresas têm se organizado, não só para criar inteligências artificiais e criar produtos de inteligência artificial, mas também para comprar produtos de inteligência artificial e implementar soluções de IA dentro dos seus processos atuais, tem que fazer a gente pensar em como a gente lida com isso nos nossos negócios. Porque é muito mais sério do que a gente imagina. E como é muito rápido, a gente ainda não teve talvez nem tempo de medir. Talvez você colocou alguma ferramenta para rodar na sua empresa, isso tem 1 mês, 2 meses, você não conseguiu nem medir. Mas talvez depois de 6 meses você vai ver que poderia ter feito de outra forma. E aí você vai começar a entrar num looping eterno de ficar trocando de ferramenta, porque toda hora vai surgir uma ferramenta melhor. E se você não tem alguém dentro do seu negócio que fique olhando para isso o tempo todo, você tá na maior roda de hamster que já existiu na história da humanidade. Porque essa roda gira numa velocidade absurda. Não dá para acompanhar se você não tem alguém olhando isso para você. E aí entra, talvez, o problema de você querer ser esse cara, de você querer, além de tocar o seu negócio, talvez, se você é um empreendedor, se você é dono do negócio, você querer fazer isso. Se você é um gestor, se você é um diretor, se você tem um time embaixo de você, você querer também olhar para a inteligência artificial. E boa sorte, porque
porque isso mexe e anda numa velocidade que até mesmo quem está imerso nesse mundo não consegue ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então o que eu acho legal aqui, que a gente pode levar para casa, depois de entender essas funções e entender como que as empresas estão se organizando para colocar IA para funcionar de um jeito certo, de um jeito que vai de fato trazer vantagem competitiva, que vai trazer resultado real, se prepare para usar IA. Não é simplesmente um software que você contrata, você faz uma assinatura, depois você cancela, depois você faz outro, depois você cancela, depois você faz outro, você vai ficar nesse looping eterno enxugando gelo. É muito melhor você colocar IA de uma forma estratégica, de uma forma que de fato ajude o seu negócio a alcançar os objetivos que você quer alcançar. A IA permite isso, ela permite que você molde produtos e molde agentes para funcionarem dentro do seu negócio. Você não precisa necessariamente contratar algo que já está pronto, você pode contratar algo pronto e que vai ser maleável às suas necessidades. E se você quer entender um pouco como isso funciona, aqui embaixo tem um link que é gratuito, você pode baixar um material que a gente preparou sobre isso, chama Mapa de Agentes, para mostrar como que as principais empresas têm estruturado diversas formas da IA entrar dentro de um organograma, por exemplo, onde que a IA fala com o gerente, onde que a IA fala com o CEO da empresa, onde que a IA fala com um funcionário, onde que ela assume uma vertical inteira ou ela trabalha de forma horizontal, tem diversas formas. E às vezes você tá aí achando que é simplesmente contratar e pagar uma assinatura de uma ferramenta e que vai funcionar mil maravilhas. IA não é mágica, IA é estratégia, IA é ferramenta estratégica aplicada ao seu negócio. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender um pouco mais desse contexto e desse mercado, fica ligado nesse outro vídeo aqui também, onde eu falo um pouco mais sobre isso, e já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos sobre esse mundo de inteligência artificial.